Os neurônios são as unidades básicas do sistema nervoso. São células responsáveis pela propagação dos impulsos nervosos e compõem cerca de 10% do tecido nervoso. São eles quem garantem as funções básicas do nosso sistema, como pensar, sentir, controlar e regular. São células numerosas, em torno de 100 bilhões. A diferenciação e a especialização das células se dá por meio das células-tronco, que se autorrenovam e originam células progenitoras maduras e especializadas. Entre elas, podemos citar células totipotentes, que vão formar células embrionárias e extraembriônicas, células pluripotentes, que trabalham gerando células específicas dos 3 folhetos germinativos, e precursoras neurais. É a forma utilizada para se referir a células tronconeurais e progenitores neurais. Este mapa mental demonstra visualmente as fases do desenvolvimento embrionário das células. As células tronco e neuroprogenitoras são responsáveis pela maturação nas fases fetal e pós-natal e pela manutenção fisiológica na geração de neurônios, astrócitos e oligodendrócitos. Mas o que é a neurogênese pós-natal? É a fase adulta do cérebro e de extrema importância na homeostase do sistema nervoso central. Também pode originar neurônios piramidais e outras células especializadas. Os neurônios são constituídos por 3 partes básicas. Os dendritos são ramificações numerosas do neurônio, responsáveis por receber estímulos do meio, de células sensoriais e de outros neurônios, levando o impulso nervoso em direção ao corpo celular. Axônio é o maior prolongamento do neurônio e responsável pela condução do impulso nervoso a outro neurônio ou outra célula. E corpo celular, local em que estão localizados o núcleo e a maioria das organelas citoplasmáticas, também a estrutura de onde se originam os prolongamentos. De acordo com a organização de seus prolongamentos, se dividem em unipolar, possuem apenas um corpo celular e um axônio, mas não são muito comuns. Bipolar, possuem um corpo celular, um dendrito e um axônio. Pseudopolar, possuem um corpo celular e apenas um prolongamento, que pode se comportar como dendrito e como axônio. E multipolar, possuem um corpo celular e mais de 2 prolongamentos, constituem a maioria dos neurônios. Em relação a variações de tipos celulares, temos como exemplo as células da glia, que atuam dando suporte aos neurônios. São compostas pelos seguintes tipos celulares. Astrócitos têm como função a sustentação e a nutrição. Micróglias são células macrofágicas responsáveis pela fagocitose de corpos estranhos. Oligodendrócitos produzem a mielina no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico essa função é feita pelas células Schwann. E células ependimárias revestem as cavidades do sistema nervoso central. É no corpo celular em que estão presentes a maioria das organelas e as mais importantes, como o aparelho de Golgi, encontrado somente no corpo celular e responsável por produzir neurotransmissores e armazená-los em vesículas. As mitocôndrias são encontradas nos dendritos, no axônio e no pericário e produzem energia oxidativa para a manutenção da célula. O núcleo, que devido ao intenso nível de atividade sintética dos neurônios, sua cromatina apresenta-se pouco condensada. E retículo endoplasmático rugoso ou glandular, abundante nas células nervosas, e essa abundância indica que os neurônios produzem grande quantidade de proteína. Os neurônios são células altamente especializadas em processar informações e podem ser classificados de acordo com sua função em sensoriais, recebem estímulos e enviam para o sistema nervoso central. Interneurônios, estabelecem conexões entre um neurônio e outro. Motores, conduzem impulsos do sistema nervoso central para outras partes do corpo. Os neurônios são as únicas células que não se reproduzem a partir de mitose. Elas permanecem na fase de zero do ciclo celular e são classificadas como células perene. Com isso, preservam-se desempenhando sua função por anos até a sua morte e sem realizar nenhuma divisão. A doença de Alzheimer, por exemplo, não tem cura justamente por essa razão. Os neurônios danificados não fazem mitose e, dessa forma, não se regeneram. Os neurônios são as células que mais consomem energia no nosso organismo e produzem ATP quase que exclusivamente através da glicose. Essa glicose vai para a via de metabolismo de carboidratos, em que vai ser quebrada por um processo denominado glicólise anaeróbica no citoplasma da célula, até formar o piruvato, que passa por um processo de oxidação, dando origem ao acetil-CoA. A acetil-CoA migra do citoplasma para a matriz mitocondrial para entrar no ciclo de Krebs e produzir ATP. Na mitocôndria, o grupo acetil-CoA é oxidado a CO2 por uma série de reações provenientes do ciclo de Krebs. Ocorre então a redução do NAD e do FAD e, ao final do ciclo, há um ganho líquido de 38 ATPs para cada molécula de glicose oxidada. A reoxidação dessas enzimas ocorre nas cristas mitocondriais através da fosforilação oxidativa,
com a formação do NADH, do FADH2 e de mais ATP. No metabolismo neuronal, quem desempenha o papel de geração de energia é a mitocôndria, e a maior parte da energia utilizada pelos neurônios é gasta durante a propagação dos impulsos nervosos.